Silêncio interrompido pelo leve som da água, pelo ranger da porta, pelo eco de uma vida que há pouco tempo enchia um lugar de risos. 20 de janeiro de 2026, uma data para não esquecer. Um espaço para chamarmos de lar. A nossa casa é geralmente associada ao amor, ao aconchego, ao cuidado. Mas, por incrível que pareça, é também nos lares onde muitas crianças se ferem ou perdem a vida. Nós estamos no município da Palanca. O rapaz de 4 anos era admirador do Spider-Man. Segundo a mãe, acreditava que tinha superpoderes. Olha, eu comprei o chapéu, o carrinho, o colete, a chinela do Spider, ele gostava. Na tarde de terça-feira, por um descuido, em questão de minutos, este casal perdeu o pequeno herói da família. O vizinho que ligou para o pai a dizer: volta, em casa tem desgraça. A criança acabou de morrer afogada aqui. Não demorou, foi questão mesmo de minutos. Lubango, novos personagens da vida real, a mesma história. Desta vez, a funcionária doméstica que vamos preservar a imagem perdeu de vista por alguns instantes a menina de 3 anos que cuidava no bairro João de Almeida. Aquela criança era praticamente a minha filha, porque a mãe viajava e ficava com a criança. Num belo dia, a mãe pediu-me que era para eu fazer o leitinho da criança e eu deixei a criança a brincar. Acho que foi menos de 2 minutos a 1 minuto, não demorei muito. Assim que eu voltei, a criança não estava. Naquela procurei a criança, encontrei a criança na piscina. O acidente levou uma vida e deixou outras suspensas no sofrimento. A vida está mal, tanto psicologicamente como emocionalmente eu estou mal, porque aquela era a minha casa também, não só a casa da senhora que eu cuidava, era a minha casa. E eu perdi o meu emprego, eu já não consigo mais trabalhar em nenhum sítio, porque eu tenho aquele trauma que vai acontecer tudo de novo. E prefiro me fechar, porque todos os dias, quando eu vou me deitar, as lembranças voltam. Eu, se tivesse a oportunidade de estar com ela, nesse momento, eu só pediria perdão à minha patroa, que além de patroa, ela foi amiga para mim. Perder alguém que nós amamos é um evento traumático. E que, possivelmente, se nós não conseguimos lidar de maneira saudável ou de maneira... conseguimos lidar muito bem com essa situação, automaticamente isso pode gerar algumas situações que podem comprometer a nossa saúde mental. Em Angola, são vários casos registados por afogamento, alguns deles em piscinas residenciais, noutros em locais públicos, incluindo até rios. Crianças, adultos, as histórias repetem-se. Os proprietários que têm crianças devem, em primeiro lugar, vedar a piscina, não é? Vedar a piscina, porque dentro das nossas casas não temos vigilante 24 sobre 24 horas. Então, que vedam a piscina, que têm crianças menores, porque as crianças são imprevisíveis. A qualquer momento podem dirigir-se à piscina e depois pode acontecer algo fatal. Em busca de respostas, tivemos acesso ao Willa Park. O espaço cheio de atrativos leva a sério as medidas de salvamento. Nós temos uma equipe de salva-vidas que respondem por esta área. Nós estamos sempre alerta, estamos sempre de prontidão e atentos para salvar e proteger vidas. O que fazer
num momento de emergência em local público? E se o caso de afogamento ocorrer numa residência? O Corpo de Proteção Civil e Bombeiros alerta para algumas medidas que podem fazer a diferença. Com 2 dedos, atingimos ao peito da criança, fizemos aí as compressões. Depois, fizemos o sistema de respiração, de ventilação, que é aquele processo boca a boca, para que a criança venha no seu estado reanimada. Então, logo que chegam os serviços de saúde, levamos ao posto mais próximo. Tantas vidas perdidas em pouco tempo. Mas, afinal, existem regras para a construção de piscinas em residências ou em locais públicos como este? Que cuidado devemos ter com as nossas crianças? Perguntas que precisam de respostas. Regras como tal, digamos que tem. Nós, como serviço, temos aconselhado muitas das vezes nas nossas sensibilizações os utentes que queiram construir, por exemplo, uma piscina, deve dirigir ao Serviço de Proteção Civil. Nós temos ali uma área que indica como e onde deve se construir a piscina. Para a construção de uma piscina, por exemplo, numa residência, é necessário que esta esteja, nós como serviço aconselhamos que esteja num local visível. A medida das piscinas, da construção da piscina seja, por exemplo, para criança 1 metro e para adulto 1,80 m a 2 metros. Outra forma de prevenção é esta. Pais investem em aulas de natação para os filhos. Em função dos históricos de incidentes em casa, principalmente de afogamento, lidar com a água e outros ambientes que eles também podem estar expostos, essa é a razão que, principalmente no caso particular, eu, pai, decidi trazer o meu filho para a natação. A ideia surgiu com a intenção de ensinar as crianças a nadar mesmo, a prática da natação, que numa fase inicial foi mesmo para prevenir os afogamentos que normalmente acontecem em casa, né? Para quem tem piscina em casa. E depois começaram a surgir crianças com certas patologias clínicas. As aulas de natação são importantes para a sobrevivência. Não importa para a criança, mesmo até para adultos também. E aqui nós ensinamos as nossas crianças a terem a segurança aquática em qualquer piscina. A mesma sorte não teve o pequeno herói da família Vilar. Zuri foi a enterrar no dia 24 de janeiro do ano em curso uma vida interrompida. A perca de um filho é uma dor muito grande, é uma situação que vai causando dores, emocionais muito intensas. E nós, como famílias que se calhar estamos ao redor, não podemos julgar, porque nessa altura vamos colocar a seguinte questão. Acho que se eu não saísse, isso não poderia acontecer. Acho que se eu não ficasse no quarto, deixasse a criança lá fora, isso não poderia acontecer. Mas essas questões que nós vamos nos colocando em função da situação que nós estamos a passar, as pessoas que estiverem a ouvir, por favor, não julguem. Prevenir é agir antes. É perceber que a criança não mede perigo, não prevê consequências. Proteger um ser é um compromisso diário. Quando a distração vence, o arrependimento chega tarde demais e o silêncio que fica grita para sempre. Mais domingo. Boa noite, bem-vindos ao Mais Domingo. Vamos começar com esta. A província do Mochico-Leste quer aproveitar o ramal dos caminhos de ferro de Benguela, que cruza o município do Luau e o aeroporto local, para transformar-se numa placa de ligação regional com países como a RDC e a Zâmbia. Em 2025, a partir da estação ferroviária de Luau, transportou mais de 102 mil toneladas de cobre da RDC em trânsito para o porto do Lobito, sem exportação para países da Europa e também da América. Historicamente conhecida como a antiga Vila Teixeira de Sousa.
No Luau, os sinais da presença colonial perpetuam-se nas paredes de vários edifícios históricos, como a paróquia de Santa Teresinha e em outros monumentos. Com o país independente, é também aqui onde a paz reconectou os trilhos do futuro com a chegada do ramal do Caminho de Ferro de Benguela em 2015, interligando a região leste ao sistema ferroviário nacional, numa ponte de embarque e desembarque de vários angolanos ligados do Lobito ao Luau. As mercadorias e as pessoas circulam à vontade e também com mais segurança. Segundo o relatório de balanço de 2022, anualmente, o CFB em serviços de médio e longo cursos movimenta um volume de 1,3 milhões de passageiros e 300 mil toneladas de mercadorias. Quem viaja pelas carruagens do Caminho de Ferro de Benguela, como Moisés Alberto, que parte regularmente do Luau ao Luena, realça a importância desta infraestrutura ferroviária. Aqueles que pagavam 20 mil, 19 mil kwanza, hoje em dia já ninguém está a pagar. Está a conseguir facilitar também nesses candongueiros. Porque os preços também de passagem está muito bom. Daqui para o Luau, para o Luena, são 2 mil kwanzas. Com um ramal de 1.344 quilómetros partindo do Lobito ao Luau e 67 estações e apeadeiros ao longo do percurso ferroviário, o CFB não transporta apenas passageiros. A linha é um importante motor econômico e de integração regional que permite o transporte de carga entre o Porto do Lobito e a RDC, com destaque para minérios. Na estação ferroviária do Luau, o Caminho de Ferro de Benguela tem o término da sua rota nacional. Mas é também aqui onde este motor do CFB começa a sua função de integração regional. É nesta paragem na província do Mochico Leste onde é feita a transferência de vagões com carga de minério como cobre que vem da República Democrática do Congo em trânsito ao Porto do Lobito para exportação, enquanto que do Lobito chega aqui ao Luau em trânsito o minério como o enxofre, que chega à província de Lualaba, República Democrática do Congo. Em termos de vagões, diariamente, tem tido trânsito de 30 contentores, na verdade. São 15 vagões e 30 contentores de minério. Todo este processo de trânsito do minério passa pela delegação aduaneira do Luau, que registra um aumento no volume de minério que sai da RDC em trânsito para o Porto do Lobito, com cerca de 391 processos despachados em uma média diária de 284 toneladas de minérios. Hoje nós temos uma média em termos de processos submetidos a nível da nossa delegação, um número de 391 processos submetidos para efeito de trânsito que saem do DILOL, que é a República Democrática do Congo, que tem o destino ao Porto do Lobito, via Corredor do Lobito, e que tem para os diversos pontos do mundo. Estamos a falar dos Estados Unidos, China, estamos a falar a Grécia, Itália, Holanda e Japão. Uma média mensal de 8.541 toneladas que são submetidas ao nível da nossa delegação. Números que esta locomotiva recém-chegada de Kolwezi na RDC provam. É mais um carregamento de cobre acabado de chegar à estação ferroviária do Luau. Na supervisão da carga está o Joseph Katunga, técnico de vagões congolês de 57 anos, colocado na Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro do Congo há 28 anos. Por semana nós fizemos 4 viagens, dependendo das máquinas que saem a partir do Kolwezi para Angola. Nós trouxemos 15 vagões e nesses vagões dentro tem lá cobre. Da estação do Luau até Dilolo, o ramal do CFB tem uma distância de 13 quilómetros e do Dilolo até a cidade de Kolwezi, na província de Lualaba, são perto de 413 quilómetros. Uma distância que, segundo o Katunga, promove o desenvolvimento regional e, em particular, de Angola
e da República Democrática do Congo. Na verdade, esse caminho de ferro é de capital importância porque permite a troca comercial entre os vagões que saem do porto do Lubito para Dilolo até ao Kolwezi e também os mineiros que saem do Kolwezi até ao porto do Lubito. Existe um fluxo que nos dois lados é benéfico. Em 2025, o balanço da delegação aduaneira do Luau aponta para mais de 102 mil toneladas de cobre transportados da RDC pelo CFB em trânsito a vários países da Europa e da América, enquanto que no sentido inverso, do Lubito para a RDC saíram mais de 30 mil toneladas de enxofre. O nível de receita da arrecadação que teve só em processo de trânsito foi mais de 15 milhões de kwanza, que envolve o sai de Lolo e o corredor do Lubito que vai até ao Lubito. Para o governo provincial do Mochico Leste, a província dispõe de duas infraestruturas de transportes vitais, como o aeroporto Sapelinha-Sambalanga e o ramal do corredor do Lubito, que podem transformá-la numa importante placa de ligação regional. Numa primeira fase, e de acordo aos trabalhos já realizados com a entidade competente gestora dos aeroportos, vamos primeiro fazer com que haja ligação doméstica, ligar a capital do país com a província do Mochico Leste através do aeroporto do Luau. O corredor do Lubito é uma estrutura de capital importância para alavancar a economia do nosso país. E assim sendo, a nossa província não está de parte por estar naturalmente abrangida por este importante corredor. Vamos continuar a trabalhar de acordo à visão estratégica de Sua Excelência Presidente da República naquilo que concerne ao desenvolvimento do corredor do Lubito, dando o nosso maior suporte para que de facto isso seja uma realidade. Pelo ar e pelos carris do ramal do CFB, o município do Luau, na província do Mochico Leste, pode transformar-se num eixo estratégico de interligação regional entre Angola e as repúblicas da Zâmbia e Democrática do Congo, movimentando economias nacionais e alavancar assim a zona livre do comércio da SADC. Com imagens de Miguel André, Norberto Chirieno e Hernani Correia TPA, no Luau, Mochico Leste. Mais domingo. Uma nota da Secretaria de Imprensa do Palácio Presidencial, chegada à nossa redação, dá conta que o Presidente da República, João Lourenço, trabalha amanhã na província de Icolibengo com a finalidade de visitar obras rodoviárias. O chefe de Estado vai constatar o andamento do projeto de reabilitação da Estrada Nacional 110 no troço Catete-Cabala-Mushima e a seguir estará na Estrada Nacional 230 para verificar os trabalhos de reabilitação do troço Catete-Maria Teresa. E agora, mudança de página. O presidente do Tribunal de Contas, Sebastião Gunza, está em São Tomé e Príncipe, onde procedeu à entrega oficial de um lote de equipamentos informáticos ao Tribunal de Contas santomense. O apoio surge no âmbito da cooperação institucional e do reforço das capacidades técnicas das instituições superiores de controlo da comunidade dos países de língua portuguesa. Acompanhe. A iniciativa visa contribuir para a modernização tecnológica da Corte santomense. A ideia é reforçar a eficiência administrativa, a segurança dos sistemas e a qualidade do controle das finanças públicas, como explicou Célio Gurgel, chefe da Divisão de Informática do Tribunal de Contas de Angola. O tema de segurança cibernética, para uns, para outros, cibersegurança. Então nós também pensamos nisso. Trouxemos uma firewall para ajudar a proteger os sistemas aqui, não só os atuais, mas também os futuros. Eu creio que vai minimizar, digamos, o leque de necessidades que o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe tem, digamos, como carência.
E é por isso que este gesto simbólico, embora não já eventualmente na magnitude, na dimensão desejável, representa isso mesmo, uma ajuda. Agradecendo o presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, destacou o impacto estratégico da cooperação angolana. A nossa mais sincera gratidão ao Tribunal de Contas de Angola, aqui representado ao mais alto nível pelo presidente, Dr. Sebastião Domingos Gunza, e a todos quantos tornaram possível esta iniciativa pelo apoio inestimável e pela confiança depositada, materializada através deste contributo e certamente terá um impacto positivo e duradouro na nossa ação institucional. Na qualidade de presidente da Organização das Instituições Superiores de Controlo da CPLP, o juiz conselheiro presidente do Tribunal de Contas de Angola avançou ainda uma proposta estratégica para o futuro da organização. Propusemos que a próxima presidência passasse para São Tomé e Príncipe. Entendo que, dessa forma, também se pode aumentar a capacidade institucional do nosso tribunal aqui de São Tomé e Príncipe. Todos vindo para cá, se toda a CPLP vier cá, certamente os outros poderes ouvirão este grito, este clamor, e estou seguro poderão apoiar muito mais este tribunal. Esta iniciativa reafirma o compromisso de Angola com a cooperação Sul-Sul no quadro do fortalecimento institucional e a consolidação do controle externo no espaço da comunidade dos países de língua portuguesa. E o vice-cônsul de Angola, no Dubai, considerou a diplomacia digital um instrumento estratégico para reforçar a presença de Angola no mundo e na promoção da sua credibilidade e confiança, permitindo atrair investimentos turistas e valorização da cultura e identidade. O posicionamento de António Vieira Lopes foi feito durante a apresentação do livro Diplomacia Digital, uma solução para a promoção da imagem de Angola, do conselheiro de imprensa da Embaixada de Angola em Londres, Reino Unido, António de Sousa Simbo. O vice-cônsul no Dubai apelou à comunidade angolana da necessidade de cada vez mais haver a proteção das informações verdadeiras e combater as distorções da realidade concreta do país. O diplomata afirmou que a promoção de qualquer imagem deve se refletir na progressão das transformações que o país registra, sobretudo as reformas em curso e das grandes oportunidades existentes. Na ocasião, interveio igualmente o presidente da Associação de Angolanos e Amigos dos Emirados Árabes Unidos, que agradeceu o interesse do autor em apresentar o seu trabalho e proferir uma palestra sobre o tema da obra junto da comunidade no Dubai. A obra de António de Sousa Simbo, com cerca de 200 páginas, analisa como as novas tecnologias de comunicação, as redes sociais e as plataformas digitais têm transformado as relações diplomáticas, abrindo novas oportunidades para Angola projetar a sua cultura, economia e potencial estratégico para o mundo, exercendo deste modo soft power. O livro traz contributos para a consolidação da marca Angola, um novo conceito das relações internacionais, entendido como gestão estratégica da imagem de um país, aplicando técnicas de marketing a nações para moldar percepções e influenciar o público-alvo global, atraindo turistas, investidores e facilitando o comércio. A cidade de Luanda completa os 450 anos e os luandenses celebraram a data num ambiente de fé, união, onde Dom Filomeno Vieira Dias, arcebispo de Luanda, apelou ao restabelecimento do contacto com Cristo, a transmissão da fé e também o amor ao próximo. Acompanhe. Luanda, cidade batizada e crismada. Foi assim que acordou a capital angolana no dia em que completou 450 anos com uma procissão a São Paulo, rogando por proteção. Os munícipes da Quianda decidiram celebrar estes mais de 4 séculos de forma diferente, num ambiente de fé, de união e de gratidão.
A paróquia da Sagrada Família acolheu por isso a celebração eucarística que reuniu milhares de fiéis provenientes de várias partes da província. A solenidade ao padroeiro São Paulo não foi mera coincidência, é que a cidade que hoje chamamos de Luanda já foi chamada de São Paulo de Assunção de Luanda, em homenagem ao apóstolo. Neste dia de reflexão pela história secular de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, arcebispo da cidade, rezou por todos que construíram e continuam a construir Luanda e por aqueles que já partiram, mas acima de tudo pela paz social. Mas também neste dia de encontro, e porque nós vivemos a comunhão dos santos, vivemos a comunhão entre o passado e o presente, entre o céu e a terra, gostaria também que tornássemos presentes aqueles que deixaram de estar presentes, mas permanecem presentes. Presentes pela nossa memória, presentes pela nossa saudade, presentes pela nossa fé. Aqueles que deixaram este mundo por motivos de doença, de idade avançada, de violência e muitos por causa da criminalidade. Desejamos que sejam mantidos no seu reino por Deus. Na sua homilia, o prelado católico sublinhou que é preciso restabelecer o contacto com Cristo, é preciso transmitir a fé a partir de casa, mas é preciso, acima de tudo, reforçar a caridade com os vulneráveis, porque, de outro modo, todo o sofrimento terá sido inútil. Temos esta responsabilidade de transmitir este Evangelho também nas mil formas de caridade que ele suscita, que ele inspira e que ele exige. Nas obras de misericórdia, no acolhimento da vida nascente, no cuidado com a vida frágil, os anciãos, os doentes. No campo verdadeiramente infinito da caridade, do lazer, das culturas e das artes, da educação, podemos percorrer um trecho do caminho, podemos abraçar este desafio com muitos dos nossos irmãos que habitam conosco esta cidade, que talvez não partilhem da nossa fé, mas que estão abertos à bondade. Há gente que não é religiosa, mas nem por isso são maus. Cristãos de várias congregações religiosas, incluindo membros dos 3 poderes do Estado angolano e representantes de partidos políticos, participaram da celebração eucarística em saudação aos 450 anos da cidade de Luanda. Luanda completa hoje 450 anos desde a sua fundação, uma cidade turística que precisa vencer muitos desafios, como a falta de água potável, a melhoria do saneamento básico e a reabilitação de novas vias. Luís Nunes, o governador de Luanda, garante que muitos destes desafios já estão a ser vencidos, sobretudo com um plano integrado de intervenção de Luanda. Luanda, uma cidade que desperta interesse de todos. É aqui onde muitos cidadãos, nacionais e estrangeiros, encontram oportunidades para o crescimento pessoal e profissional. Por isso, tornou-se na província mais populosa de Angola, com uma arquitetura própria, zonas com beleza natural que fazem um cartão postal para turistas. Entretanto, também carregada de muitos desafios que passam pelo setor da energia, água, saneamento básico, só para citar estes. O PIL
tem várias vertentes, muitas obras em vários setores, para além das vias de acesso, vias de comunicação, passeios, iluminação pública. Estamos também a tentar se enquadramos no PIL as zonas cinzentas a nível de energia. É um projeto que nós já fechamos com o Ministério da Energia e Águas, uma promessa nossa feita já aos luandenses, e queremos que este ano arranque também esse projeto. E no dia dos seus 450 anos, Luís Nunes fala dos avanços e a reabilitação de vias secundárias e terciárias podem ser citadas como exemplo. Novas estradas em Viana, Quilamba-Quiache, Rangel, Maianga, Sambizanga, só para citar estes. 230 ou 240 quilómetros de vias de comunicação e que todos os municípios de Luanda vão beneficiar. Um dos municípios que eu disse já há bocado que nós temos uma atenção especial, ou que vamos ter uma atenção especial, ou temos uma atenção especial sempre, é Molembos. Molembos vai arrancar agora, portanto, no próximo mês, 2 ou 3 avenidas. É o que nós vamos fazer. Vai haver obras em todos os cantos de Luanda. Apesar de ter agora menos espaços para a construção de novas infraestruturas, ainda assim, para 2026, estão previstas a construção de mais de 2 dezenas de escolas. Quer com o apoio dos parceiros do Ministério dos Petróleos, é um projeto que também vai mexer com Luanda e vai ser, portanto, todos os nossos municípios vão beneficiar disso. E de projetos não é tudo. Para a juventude, o número 1 aponta a construção de novas habitações, com destaque para o projeto dos escuderistas no município do Quilamba. E porque estamos em festa, o governador não deixou de dirigir uma mensagem a todos os cidadãos. Afinal, são 450 anos. É preciso que nós, luandenses, tenhamos a consciência que só todos nós a engajarmos para este grande projeto, que é levar este grande barco a bom porto, é que é possível amanhã termos uma Luanda melhor. Estamos a fazer tudo por tudo, mas peço, mais uma vez, a ajuda de todos. A renovação urbana da cidade de Luanda trouxe consigo benefícios significativos, principalmente no desenvolvimento socioeconómico da população. Mas para quem conhece a história da cidade, que celebra 450 anos da sua fundação, diz que com esta renovação urbana, Luanda perdeu a sua identidade histórica e cultural. A reportagem é do Manuel da Conceição. Cidade cosmopolita onde se cruzam várias culturas. Luanda foi fundada a 25 de janeiro de 1576 por Paulo Dias de Novaes, sob o nome de São Paulo de Assunção de Luanda, com o lançamento da primeira pedra para a edificação da igreja dedicada a São Sebastião, ali onde se encontra o Museu das Forças Armadas Angolanas. Desde a sua fundação, a cidade de Luanda tem conhecido grandes transformações, daí a razão de estar dividida em duas: Cidade Baixa e Cidade Alta. A Cidade Baixa é a que se expande da zona dos coqueiros até ao porto comercial de Luanda. Esta zona desenvolveu-se rapidamente devido à atividade comercial e é caracterizada por calçadas, ruas estreitas, edifícios antigos e protegida por uma baía, e é considerada a parte mais antiga da cidade. A parte alta da cidade é aquela que se desenvolve a partir dos anos 50 até 1975, caracterizada por estradas largas e com edifícios altos que predominam as avenidas dos Combatentes, do Brasil, Rua da Missão e a zona do Zé Pirão. É na Baixa da cidade de Luanda, desde a sua fundação, onde se desenvolveu e se desenvolve a atividade administrativa, financeira e comercial. Os seus edifícios, devido à sua arquitetura antiga e a sua localização, são considerados pontos de referência da história da cidade de Luanda. As cidades não são estáticas. Ao longo dos anos, sofrem transformações. Foi o que aconteceu com a Baixa da cidade de Luanda a partir de 2002. Ela foi completamente transformada. Surgiram novos edifícios altos
com uma arquitetura moderna que se superpuseram aos antigos, muitos deles foram demolidos. A requalificação da Marginal de Luanda impulsionou o desenvolvimento urbano. Foram construídas infraestruturas rodoviárias, desportivas, parques de estacionamento, espaços verdes e de lazer, o que deu outra imagem à Marginal de Luanda. Mudou desde a sua infraestrutura, não é? Mudou o seu movimento em si, a população, e a tendência é essa. Luanda, como sendo a capital de Angola, o povo emigrar para aqui, para Luanda, à procura de melhores condições de vida. A última grande requalificação que a Baixa sofreu foi a marginal da Baía de Luanda. Portanto, nós temos uma marginal que na altura já não respondia, não é, com aquela que era a dinâmica da Baixa, e foi requalificada e foi transformada hoje por hoje num grande espaço cultural, num espaço de arte, de lazer, onde tornou-se de facto o grande cartão postal da nossa cidade. Agora estamos a ter Luanda mais evoluída, com construções de novos edifícios, novos parques, novas fábricas, e também a mentalidade muda, já muda com o desenvolvimento conforme os anos vão passando. Nós olharmos hoje para porque era a Bahia mais linda do continente africano, a nossa Bahia. Para além daquele problema da ponte que eu já falei quando vedaram aquilo, acabaram. Como e quem é que vai construir no meio de uma Bahia apartamentos, casas? Houve autorizações, houve governadores envolvidos. Nós temos este prédio aqui da Fortaleza Shopping, que tapa a Fortaleza. Como é que isso é possível? A partir de uma determinada parte da marginal, você já não vê a Fortaleza. Um edifício que está lá há quase 500 anos, que é histórico. Temos prédios novos e os velhos. É necessário preservar o velho, porque a história do país está no velho. O novo é o presente e o futuro. Modernidade sim, por isso muitos defendem a preservação daquilo que faz parte da história da cidade para as gerações vindouras. Não conseguimos dar a explicação dos mais novos, aqui tinha isso, aqui era assim. No caso dos largos, temos as estátuas dos nossos doantes, né? Doantes do tempo, do passado, que é os homens que estiveram aqui em Angola, a colonizar Angola. E temos as estátuas, não temos estátuas dos nossos recentes, dos nossos dirigentes, dos nossos libertadores. Hoje em dia não encontramos nada, encontramos os largos só com flores, sem nada, e é uma história complicada. É na Baixa da cidade de Luanda, onde a maior parte das pessoas trabalham. As transformações são vistas a olho nu, mas esta cidade cosmopolita carece ainda de muitos serviços para a atração de quem visita Luanda. Em Luanda, os transportes públicos é um quebra-cabeça. É um Deus nos acude, porque muita gente que vive fora do centro da cidade de Luanda tem criado transtornos imenso. A necessidade do Ministério do Transporte ter que investir mais nessa área, principalmente nas horas de ponta e de manhã cedo, ainda há muita dificuldade de táxi. A cidade deixou de ter montras. A cidade deixou de ter montras. Sítios de lazer até há. Caríssimos, mas há. O crescimento da cidade para as zonas sul, leste e oeste, acompanhado pela construção de novas infraestruturas nessas áreas, fez com que várias instituições e empresas que funcionavam na Baixa da cidade se transferissem para essas novas zonas. Mas ainda assim, a Baixa da cidade de Luanda continua a ser o principal centro financeiro, comercial e de atração turística e cultural. Daí a necessidade de se preservar do que ainda resta do património histórico da cidade. Mais domingo. Seguimos com outras no Mais Domingo. O Instituto Superior Politécnico Ndunduma lançou ao mercado de trabalho o primeiro grupo de licenciados em Engenharia Agronómica na província do Bié. No evento, mais de 600 finalistas dos diversos cursos foram igualmente outorgados. É a primeira vez que a história da província do Bié registra o culminar da formação de nível superior em engenharia agronómica. São 10 agrônomos preparados para dar o seu contributo rumo à garantia da segurança alimentar e nutricional a que o país se propõe.
vou trabalhar com as famílias camponesas de forma a melhorar as práticas agrícolas para que possam melhorar também a sua produção e a produtividade. Para produzir, para reduzir as importações e assim melhorar a qualidade e a saúde alimentar do país. Integram um grupo de 600 finalistas, agora habilitados para atuar profissionalmente nas áreas de engenharia informática, ensino pré-escolar, direito, gestão empresarial, ciências biológicas e psicologia clínica. Influenciar o desenvolvimento do próprio país, ajudando com os conhecimentos que me foi transmitido pela instituição. Os objetivos continuam, as metas continuam e agora queremos realmente contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Além dos pilares do ensino e investigação, a instituição de ensino superior aposta na extensão universitária através do projeto Okutanga, voltado à alfabetização de vendedoras ambulantes. Esta iniciativa atua como um farol de esperança, proporcionando-lhes ferramentas essenciais para a transformação social, dignidade, empoderamento e autonomia financeira. A governadora Celeste Adolfo destacou o evento como um marco para a recuperação da mística da província enquanto cidade académica e defendeu a necessidade do estabelecimento de parcerias interinstitucionais para a consolidação dos pilares do ensino superior, com ênfase em projetos de extensão. Estamos a viver tempos exigentes, marcados por rápidas transformações científicas, tecnológicas e sociais. E esta dinâmica só pode ser assumida com ferramentas acadêmicas e profissionais. E a juventude, como força mais ativa e produtiva da nossa sociedade, deve assegurar esta divisa com a prioridade que se exige para serem cidadãos revestidos de ética, responsabilidade e comprometidos com o bem comum. A cerimônia de outorga de diplomas e certificados aos licenciados ficou marcada com a atuação de músicos do mercado nacional. As inundações catastróficas em Moçambique afetaram mais de 640 mil pessoas, segundo as autoridades. No Mais Domingo. A Lunda Norte dispõe de edifícios que retratam estilos arquitetónicos de diferentes épocas. Estilos arquitetónicos peculiares, desde o barroco colonial português à engenharia civil belga dos séculos XIX e XX, um património que se pretende conservar face do Dundo, uma cidade património em Angola, e um desafio que as autoridades governamentais locais assumem. Veja. Uma das tarefas a que se propõe o governo da Lunda Norte no presente ano civil é trabalhar com o pelouro da cultura e fazer da cidade do Dundo uma cidade património, pelo conjunto das suas infraestruturas herdadas do período colonial de estilo barroco e construções peculiares como a Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Encontramos essas vivendas de uma outra arquitetônica e temos aquelas do bairro Norte com uma outra arquitetonia também que nós podemos ver na sua tipologia, que é a abóbada. Nós temos vindo a trabalhar para classificar a própria cidade, que é o habitante do Dundo, com a mesma semelhança das vilas do Zage, vilas do Lucapa e do Cafunfo, onde esse conjunto arquitetônico ou os agrupamentos arquitetônicos fazem a mesma simbiose de igualdade. Uma das zonas de referência do Dundo por preservar pela sua história e estilo arquitetônico peculiar das casas é o bairro Norte. A estrutura é considerado como um patrimônio cultural por causa do tempo que ela existe e ela ainda continua resistente. E o material que foi utilizado para a mesma construção daquelas residências são os BTC.
que são blocos de terra comprimida, que é um material também que tem muito tempo de durabilidade. No bairro Norte estão de pedra e cal construções em forma de abóbada erguidas por engenheiros belgas. A sua construção data do período em que arrancou a construção da barragem hidroelétrica do Luachimo. Corria o ano de 1950. Com o início dos trabalhos da edificação do aproveitamento hidroelétrico, a então Câmara Municipal do Dundo decidiu construir residências para o acolhimento dos técnicos. Eu acredito que eles viram uma característica semelhante à que viam lá no Polo Norte, que é uma zona rebaixada, e por ser rebaixada tem ali alguns lençóis freáticos, como os rios, e também o Luachimo passa por aquela zona, e o espaço também, por ser literalmente úmido, digamos, com uma temperatura fresca, então optaram em fazer aquele tipo de residência naquela localidade. Após a inauguração do aproveitamento hidroelétrico do Luachimo em 1957 e o consequente retorno dos técnicos belgas à sua proveniência, as casas foram colocadas ao dispor de funcionários da administração colonial, considerados assimilados. Na época, pelas mãos dos pais, então funcionários da Diamanque, Mununga, Canhica e respectivas famílias foram dos primeiros nativos a viver no bairro Norte. A Diamanque é quem nos deu como trabalhadores. Veio como solteiro ainda. Era essa casa. Todos os filhos nasceram aqui. Manteve a minha mulher, todos nasceram aqui. Estou aqui quase há 30 anos. Eles pintavam isso 6 em 6 meses. Eu já pintei uma vez, né? A tinta não era essa que eu encontrei, mas pintasse 6 em 6 meses, como na altura, isso não podia pingar. Na atualidade, o bairro acolhe gente de proveniência diversa. Ainda assim, o mais velho, o Mwanangue, jamais pensou em desligar-se do espaço onde tem enterrado o seu cordão umbilical e muito menos da sua conhecida Casa Balão. Tem 70 anos aqui no bairro Norte. Demorou muito aqui no bairro. Sou eu o primeiro aqui, mas me encontrou muita gente. Mas a maioria todos já são mortos. Eu nasci aqui. Quem veio para aqui como trabalhador especializado é o meu pai, o falecido Pedro Manuel. Era enfermeiro. Ele faleceu, eu fiquei aqui. A Lunda Norte augura ver o seu património arquitetônico reconhecido à escala de património nacional, edifícios que reportam épocas e a história da sua gente. Seguimos com outras. Este ano, o Carnaval em Cabinda será dançado sem um dos principais ensaístas da província. Mestre Ferro morreu nos finais de 2025. De acordo com os agentes culturais naquela província, deixou o setor privado de uma das mais emblemáticas referências do Carnaval. E para homenagear o Mestre Ferro, 5 grupos carnavalescos de renome não vão desfilar na edição deste ano do Intrudos. O Carnaval de Cabinda já mexe nos bastidores. Nos bairros, os grupos multiplicam-se em ensaios e coreografias. Mas este ano, o Carnaval cabindense não vai contar com uma das principais referências da cultura e um habitué no Carnaval. António Ferro, fundador e mentor do grupo Maieia Chaco Chaco, do bairro Lumbo Lumbo, falecido em finais de 2025. António Ferro nasceu em 1985 e morreu em dezembro de 2025, aos 40 anos de idade. A morte dele nos deixou muito triste. Deixou-me muito triste porque é um rapaz que sempre trabalhou comigo, embora que ele já tinha o seu grupo, mas sempre trabalhamos em sintonia. O fundador do mais titulado Grupo Carnavalesco de Cabinda deixou um legado de 11 vitórias no Carnaval Provincial e participação em 2 desfiles nacionais decorridos em Luanda. É o único grupo carnavalesco de Cabinda que alcançou tal feito.
Na vida familiar, deixou uma viúva inconsolável e 2 filhas órfãs. A mais velha, de 11 anos de idade, recorda o pai como seu amigo de dança e da canção no ambiente de casa. Estamos na sala, estamos a dançar, cantar. O ensaísta cresceu rodeado de familiares conservadores de folclore maiei, que o inspiraram para a carreira artística de sucesso, interrompida prematuramente na fase mais promissora. O grupo Maiei Chaco Chaco, do bairro Lombo Lombo, está de luto e, pelo facto, não vai participar da edição do Carnaval 2026. Por causa do infortúnio que tiveram, o Maiei Chaco Chaco perdeu o seu líder, o seu fundador, então acharam por bem suspender a participação nesta edição e para o próximo ano poderem concorrer. E o outro Maiei, que é o Coto que tomou solidarizar-se, porque todos estão na mesma área, mesmo bairro, então solidarizaram-se com o mesmo grupo e também este ano não terão a sua participação. O Carnaval deste ano terá baixas de alto vulto. Os grupos Máquinas de Merengue, os típicos Teca Binhonho e Baine do Amílcar Cabral manifestam solidariedade ao cofundador cultural falecido no passado mês de dezembro. É um vazio total, é um vazio que vai acontecer porque geralmente os grupos mais competitivos não vão ao Carnaval este ano. Ao que tudo indica, o Carnaval terá sentimento de tristeza pela ausência dos grupos que nunca falharam aos desfiles de todos os anos. Uma tristeza que ainda se faz sentir entre os seus vizinhos do bairro Lombo Lombo. O homem está fazendo falta mesmo, Miquel, o homem que foi bonzinho aqui no bairro, não tinha problema com ninguém. Até agora não conseguimos mesmo se habituar. Morre a pessoa, mas os seus feitos permanecem. Já na província do Ambo, o Carnaval está a ser preparado num clima de festa e afirmação cultural. Cerca de 60 grupos dos 17 municípios confirmaram a presença na maior manifestação cultural que este ano decorre sob o lema Carnaval, a nossa identidade na valorização cultural. Faça sol ou chuva, os grupos aprimoram-se com intensidade. Pode-se esperar coisas boas, vão vir 700 elementos, mas queremos meter também mil pessoas. Josiane dança o Carnaval há 8 anos. Segundo afirma, aqui encontra espaço para valorizar a cultura. Essa experiência tem sido muito bom para mim, muito bom, graças a Deus. Como é que eu posso dizer? Sem palavras. O Carnaval para mim representa a cultura, a criatividade. Ao som dos tambores, canções e danças típicas da região, o grupo tradicional Agostinho Neto do Belém do Ambo prepara-se para uma demonstração convincente no dia da festa. Vamos dançar no ndongo, vamos dançar gatita. Vou trazer 200. Sim, estamos a ensaiar mesmo com 200. Sim. Então ensaiar com força? Não, é com força mesmo, que esse ano para ver se vamos ganhar só mesmo. Os membros do corpo do júri, responsáveis dos grupos carnavalescos, participaram de uma formação para que estejam à altura do espetáculo. São vários grupos, não se põe limite de participação. O que os municípios vão fazer é apurar o seu representante nas 3 classes para no dia 15 e 16 virem disputar a fase provincial. Ali onde entra o controle numérico, portanto, para o dia 15, que é o Carnaval Infantil, 15 de fevereiro, no caso, domingo, teremos 17 grupos a competirem aqui na Avenida Alione Brondombei, no Largo das Escolas, também assim conhecido, no bairro Acadêmico. No domingo, dia 16, estarão 34 grupos, divididos em 17 para a classe A, verdadeiramente carnavalesco, e 17 para a classe B, que é a classe tradicional, que esta aqui é uma amostra. O ritmo é contagiante, num encontro único entre a tradição, criatividade e alegria coletiva. Vamos
Vamos olhar agora para o setor da saúde. As unidades de hemodiálise garantem melhores resultados para pacientes de insuficiência renal com a expansão de mais unidades pelo país. No Mochico, mais de 200 pacientes pararam de fazer longas viagens fora do país em busca de tratamento desta enfermidade. Angola tem vindo a expandir o acesso ao serviço de hemodiálise com a inauguração de novos centros em várias províncias. Mochico entrou na lista das mais de 2 dezenas de unidades existentes atualmente em todo o país, com um tratamento totalmente gratuito e humanizado. Eu tinha muitas inflamações. Quando transferiram para aqui, comecei a fazer esse tratamento e comecei a melhorar e ter uma vida normal. Em 2019, foi inaugurado o centro com um total de 34 aparelhos para igual número de pacientes. A primeira pessoa a receber esses cuidados médicos vinha da Lunda Sul. Estamos a receber cuidados dos médicos de uma maneira calorosa e muito gratificante. Estava para mim desistir, mas de tantos que as enfermeiras nos deram conselho e continuei mesmo a ficar assim. Nos cuidam mesmo muito bem, tenham mesmo o amor e carinho mesmo de nos atender mesmo. Hoje são atendidos em média semanal 100 pacientes provenientes das províncias da Lunda Sul, Lunda Norte e Mochico Leste. O grande avanço que nós tivemos é esses pacientes terem um acesso ao tratamento. Anteriormente os pacientes procuravam fazer esse tratamento fora da província ou exterior, não é? Mas hoje o governo colocou-nos esse centro de hemodiálise aqui no Mochico, que está a dar resposta aos pacientes a nível da região leste. Eu tive uma malária complicada e a tensão muito alta. E não sabia nada disso, estava a combater, sempre não estava a passar. Depois de eu fazer uma análise de creatinina, é quando se descobre que eu tinha problema dos rins. E aí, então, a partir daquela data, foi colocado o catete. Primeiro o catete foi colocado a essa parte do pescoço. Onde tem esses sinais? Sim, onde tem esses sinais. Depois de fazer com ele 1 ano, então, retiraram o catete, colocaram o segundo. O terceiro não funcionou. O quarto foi num pé esquerdo, mas também não funcionou. E esse é o quinto. Sem essa diálise não podia ter a vida até hoje. Esse momento estou a dialisar duas sessões, terça-feira e sábado. A hemodiálise geralmente é realizada 3 vezes por semana durante 3 a 4 horas por sessão. Envolve o acesso vascular, ou seja, o paciente tem um acesso geralmente no braço, que permite a conexão ao equipamento para filtragem de sangue, purificação e, finalmente, o retorno do mesmo ao corpo do paciente. A diálise precisa de uma vigilância constante, uma vez que as máquinas estão a funcionar constantemente. E manter um plano de manutenção preventiva regular. É isto que a gente faz sempre, não é? Para que as máquinas funcionem na sua plenitude. A insuficiência renal é real, tanto para crianças como adultos. As probabilidades de cura são reduzidas e as causas desta doença são invariáveis. É a hipertensão arterial, a segunda é a malária, depois vem as outras causas também. Temos nessa altura 6 crianças também neste tratamento. Das 6, 4 entraram por malária. É um desafio enorme, na verdade. Por vezes, nós trabalhamos com um paciente que tem que lidar com ele todos os dias. Às vezes, a história de cada um acaba por nos comover e é mesmo difícil. Cria aquele afeto com o paciente. Por vezes, quando começamos a notar que o paciente está cada vez a decair, aquilo nos comove muito. Devemos nem sempre nos colocando no lugar deles, porque não é fácil eles estarem a lidar com esse tipo de situação. O centro existe no Hospital Geral do Mochico há 6 anos e assistiu mais de 200 pacientes durante este período. Um benefício que hoje é possível. Gelson Faustino e Mônica Namelela.
A direção do Centro de Saúde Ndala Mulemba, no município do Ojenda, aqui em Luanda, beneficiou de medicamentos e de material hospitalar. O gesto é do Movimento de Apoio Solidário de Angola e enquadra-se no âmbito das festividades dos 13 anos daquela instituição solidária. Diariamente, o Centro de Saúde Ndala Mulemba, no município do Ojenda, recebe utentes de vários pontos de Luanda, com destaque para o bairro Uige. Vim na consulta do bebê, está com tosse e gripe. Já foi atendida? Já, graças a Deus. Hoje, sim, vale a pena, está melhor. Temos um exercício enorme para responder à demanda da comunidade. Entretanto, estamos numa zona muito aquém do centro, com muitas dificuldades nas vias de acesso, o trabalho com a chuva, assim como na gestão do processo saúde e doença da nossa população. A rua que dá acesso ao centro precisa ser reabilitada. Questionado sobre o assunto, o administrador municipal do Ojenda respondeu. Há um programa de recuperação das vias de Luanda por parte do governo da província de Luanda. Pronto, temos é que ditar prioridades, não é possível nós intervirmos em todas as ruas de uma só vez. Aqui mesmo próximo estamos a fazer a reabilitação total de uma rua que corta o bairro todo para fazer a ligação com a Nacional 100, mas essa rua já com asfalto, energia, macrodrenagem, portanto está dentro dos projetos da administração. Apercebendo-se das dificuldades que o centro enfrenta, o presidente do Movimento de Apoio Solidário de Angola, António Sawanga, deslocou-se ao local, tendo dado o seu apoio à direção clínica. Estamos bem conscientes de que o governo angolano, na pessoa do titular do Poder Executivo, tem vindo a empreender no seu mandato a construção de várias unidades hospitalares e também tem vindo também a se preocupar com as questões relacionadas à vida dos angolanos. E nós, como organização da sociedade civil, não fugimos a esta iniciativa do governo. Entendemos que no âmbito de mais um aniversário da fundação desta organização, a realização em todo o país, atenção, em todo o país, não só na capital do país, mas em todo o território nacional, as ações que visam então enaltecer os feitos do Movimento de Apoio Solidário de Angola, Move Angola. A visita do presidente do Move Angola culminou com uma palestra de sensibilização sobre a vandalização dos bens públicos. E agora vamos falar sobre o desporto. O 1º de agosto continua invencível no Girabola. E na tarde de 50 anos da cidade capital. Para além da atuação musical, cantou-se também os parabéns e assistiu-se ao espetáculo de pirotecnia. Noite de muita luz, cor e alegria foi vivida neste sábado em alusão aos 450 anos da cidade de Luanda. Perto de 20 mil espectadores estiveram presentes na Baía de Luanda e vibraram ao som de músicos consagrados e não só. Com certeza estamos a dar a novas gerações, aos mais velhos, não é? A artistas que destacaram ao longo do ano, não é? Na verdade, é um cozinhar de vários artistas, de várias etapas, não é? E para nós é muito importante porque não só estamos a comemorar as festas, como estamos a dar empregos a vários artistas, a várias feirantes que cá estão, a empresas de segurança e tudo mais. Na verdade, esse movimento cultural que está acontecendo na Bahia e na cidade de Luanda o mês todo, no mês mais longo do ano, não é? Acaba não só por nos permitir festejarmos, como também gerar vários empregos. Chelsea Dinorá, Calibrados, Prodígio, Jéssica Pitbull, Tsunami e outros fizeram vibrar o público presente. Está uma festa muito bonita, a cidade de Luanda está de parabéns e que venham muitos anos
e que mais festas dessas. Está animada, que venham mais anos e mais festas. Hoje, nas vésperas da cidade de Luanda completar, de facto, os 450 anos, viemos aqui ter esse show cultural, porque Luanda é cultura, Luanda começou também de cultura. Tratando-se de uma festa de aniversário, o apagar de velas não podia faltar. Liderados pelo governador provincial Luís Nunes, os presentes cantaram os parabéns e assistiram ao espetáculo de pirotecnia que simbolizava uma Luanda mais alegre para os próximos tempos. Luanda é esta cidade multicultural, dinâmica, vibrante e que naturalmente, independentemente de esperarem daquilo que é apenas da governação de Luanda, e todos nós sermos partícipes na construção contínua dessa nossa grande cidade. Luanda celebra esses 450 anos sempre na perspectiva do desenvolvimento e de melhor acolher os seus cidadãos e aqueles que nos visitam. Ainda no âmbito dos 450 anos da cidade, a Baía de Luanda vai testemunhar neste domingo um show gospel com atuação de músicos da Praça Nacional. E com as festas da cidade de Luanda, colocamos um ponto final nesta edição do Mais Domingo. Boa noite, fica bem.